Oi, gente, tudo bem com vocês? Sexta-feira, 21 de março de 2025. O tanto que o jornalismo se é que dá pra chamar de jornalismo, da Globo é patético não tá escrito. Ontem eles levaram um analista para falar sobre a questão econômica brasileira aí que vai ladeira abaixo, com os juros nas alturas, mas esqueceram de combinar o que ele tinha que falar. E eis que em certo momento da sua análise, a jornalista Leiliane entra em desespero e dá sinal pra ele: para, pelo amor de Deus, fez um joinha tipo assim: já deu, parou, parou, parou. Foi puro entretenimento, o puro suco da vergonha alheia. E eu vou trazer esse desdobramento aqui pra vocês na sequência. Por já deixe seu like para que mais pessoas recebam esse conteúdo, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente. Também tem algumas outras situações que eu quero comentar com vocês, alguns outros desdobramentos. Inclusive quero começar com uma pergunta. Paulo Figueiredo trouxe aqui, ó: sanções ao inominável deve estender a cúmplice, diz deputado dos Estados Unidos, que eu já trouxe aí no vídeo anterior. E aí o Paulo Figueiredo comenta e questiona: mas é claro que vai se estender. Na pior das hipóteses, será a ferramenta de justiça social que eles tanto gostam. O que vocês acham? Quem devem ser os primeiros da lista depois do inominável? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Caso venha, né? Paulo Figueiredo, quem tá lá fora, dá como certo que vai vir. Mas na hora que vir, caso venha, após o inominável, na opinião de vocês, na análise de vocês que estão me assistindo por aí, quem vocês acham que deve ser os próximos da lista aí? Deixa nos comentários. Vamos ver como está a opinião da população. É muito importante o posicionamento de vocês. E ainda falando sobre as questões aí dos Estados Unidos, o UOL trouxe uma notícia interessante, um tanto quanto interessante. Inclusive, hoje, às 7 e pouco, acho que é 7, 7 e meia da noite, tem live do Eduardo Bolsonaro para comentar sobre os desdobramentos lá nos Estados Unidos. Então fiquem ligados. Provavelmente eu trago algum corte disso ainda hoje à noite. Mas aqui nesse momento que temos: aliados de Eduardo nos Estados Unidos mapeiam bens de ministros do Supremo no exterior. Dois aliados de Eduardo nos Estados Unidos estão levantando informações sobre bens dos ministros em solo estrangeiro. O objetivo é ter informações em mãos para definir se seria possível o governo aplicar algum tipo de sanção, como as que o inominável aplica no Brasil, segundo apurou a coluna, com uma pessoa próxima ao deputado e que está a par da iniciativa para pressionar os ministros. Eduardo é o principal interlocutor entre eles e os parlamentares brasileiros. Ele, do ex-presidente, também serve de intermediário entre bolsonaristas e parlamentares integrantes do Executivo dos Estados Unidos em temas relacionados ao inominável. Eles ainda trabalham para que o governo revogue os vistos do inominável e sua família, dois dos principais alvos do inominável em processo que envolve ataques aí e tudo mais. Aí eles falam blogueiros, Paulo Figueiredo e Alan dos Santos. Bom, únicos blogueiros que a gente está vendo por aqui, na realidade, é a patota da Globo. A Yara até expõe aqui: que momento, minha gente, que momento. Leiliane fazendo um joinha para ele parar de falar. Será que vai conseguir se manter na TV estatal? Aí temos um momento patético sendo protagonizado na Rede Globo, lixo de televisão. Compartilhem isso. Mostrem para aquelas pessoas que ainda acreditam que a verdade é absoluta o que se passa lá no Projac. Olha que momento patético, vergonhoso. A política é fascinante, né? Dependendo da cadeira que você está sentado, o discurso muda completamente, às vezes dentro do mesmo cenário. O Valdo trouxe alguns pontos bem importantes. O Galípolo está no Banco Central já há 2 anos. Né? Essa decisão que foi feita referência, essa decisão de dezembro, ele tomou parte dessa decisão, ele é signatário dessa decisão, assim como os 4 diretores do Banco Central, que já eram diretores naquela altura, diretores escolhidos pelo presidente Lula. O Banco Central do Brasil, ele tem um mandato. Esse mandato foi dado a ele. Cumpra a meta de inflação. A meta de inflação escolhida pelo Conselho Monetário Nacional, do qual o ministro Haddad faz parte, é de 3% pelo IPCA. Margem de tolerância. Comecem a reparar na cara de desespero da Leiliane. Dá uma olhada aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas caso vocês não consigam, deem um zoom aí na tela de vocês, na expressão da tal da Leiliane. 1,5 para cima, 1,5 para baixo. A gente está falando de uma expectativa de inflação para esse ano que está bem acima de 5,5. É bem simples. Banco Central, você
Olha esse momento aqui, ó. Tanto ela quanto o Valdo Cruz, cabisbaixos, reflexivos. É bem simples. Banco Central, você tem um mandato a cumprir. A inflação está acima da meta. O que pode fazer o Banco Central diante disso? Apertar a política monetária. Se você não gosta dessa política, muda a meta. Não gosta dessa política, diz que o mandato do Banco Central não é esse, não é cumprir a meta de inflação. Agora, não dá um mandato para o Banco Central e depois critica o Banco Central porque ele está cumprindo o mandato que você deu para ele. É sobre isso. E dentro de um contexto onde o governo está claramente pisando no acelerador e pisando no freio ao mesmo tempo. Você tem um Banco Central que está tentando desaquecer a economia para baixar a inflação e você tem um governo que está estimulando a economia para tentar não desaquecer a economia, para tentar manter ali uma determinada popularidade. Do ponto de vista técnico, isso não faz nenhum sentido, mas do ponto de vista político faz. É um governo que está olhando para 2026, não quer que a inflação escape, então o Banco Central faz o trabalho sujo de tentar evitar que a inflação exploda, mas ao mesmo tempo eu não quero que a economia desaqueça demais, porque isso pode ter impacto sobre a minha popularidade. Esse é o contexto no qual a gente está inserido, sabe? O que vocês dizem sobre isso? Ela faz o sinal, olha aqui, enquanto ele tá falando, segue ali. Ó, 1 minuto e 35, aí ó, 1 minuto e 37. A Globo corta pra ela sem imaginar que ela ia dar sinal pra ele nesse momento. Olha aqui, ó, mais uma vez. Tá nele, tá no analista aqui. Quando corta pra ela, desesperada. Aí eles cortam rapidamente, voltam, e aí na sequência ele encerra a sua análise. Amig, você tá falando demais. Até a Fabisa aqui ironiza, né? Que momento patético, bizarro. A Globo protagoniza com isso que eu já nem consigo mais chamar de jornalismo. Por isso que eu falo, né? A Globo virou literalmente uma SECOM paralela, uma assessoria de imprensa do PT paralela. Afinal, eles têm milhões de motivos. Quem não tem muito motivo nesse momento pra tá sorrindo alguma coisa é o povo, né? Olha só, inclusive isso aqui eu já vou fazer até um pré-contexto do próximo vídeo. Valor econômico, Globo lixo, orçamento de 25 prevê 61,7 bilhões para emendas parlamentares. Verba foi turbinada, isso aqui é a parte interessante. Após Glaze e presidente da Câmara e do Senado. Medida após o acordo entre a Glaze e Hugo Mota e Alcolumbre. Medida inclui práticas semelhantes do orçamento secreto, mas agora, como não é Bolsonaro, não é mais orçamento secreto, é só emendas parlamentares. Confia! No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e tem mais alguns outros assuntos que eu quero tocar com vocês, mas eu vou deixar pro próximo vídeo para não ficar tão extenso, para não ficar tão cansativo, afinal eu sei que ouvir essa turma aí é de encher o saco. Curta, comenta e compartilhe caso você possa e você queira me ajudar de alguma outra maneira além do seu engajamento. Aqui do lado tem o QR Code, abaixo tem a Chapix. Sempre é muito importante todo tipo de apoio direto e indireto da parte de vocês para com o nosso trabalho. Afinal, estamos do lado que é perseguido e diferente dos amigos dos reis aí, né? Não tem benefício algum, pelo contrário. Só perseguição, só boicote e a nossa única forma aí de conseguir alguma monetização ainda é prejudicada com a censura do Piniquim. Por isso, caso você possa e você queira, é sempre muito bem-vindo, principalmente nesse mês de março que a coisa anda de mal a pior para o nosso lado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.